Olá, crianças! Vamos começar a nossa aula de matemática. Ainda na apostila da letra B, abram na página 64, 6 e o 4. Meça agora partes do corpo humano usando uma fita métrica. Para isso, recorte e monte a fita métrica do encarte 2 e siga o que se pede nas atividades seguintes. Então, você vai lá no encarte 2, na página que está informando aqui, ó, 153. Vamos lá com a Pro no final da apostila. Você vai arrancar essa página. Eu vou tentar fazer junto com vocês, tá? Porque a minha apostila tem um tamanho reduzido. Então, não vai ficar igualzinha. Aqui, ó. Encarte 2, você vai arrancar essa página. E com muito cuidado, peça ajuda para um adulto, você vai recortar parte por parte dessa fita métrica, da forma que a Pro fazer aqui, ó. Você já pode ir fazendo comigo. Muito cuidado para você não tirar números da fita métrica, senão você vai estragar ela, tá? E as medidas, ó, cada milímetro é importante. Milímetro são essas linhazinhas aí, ó. Se você tirar 1 milímetro, uma linhazinha já vai fazer diferença. Então, por isso que, se você puder, pede ajuda para um adulto. Enquanto você recorta algumas, ele vai recortando outras para você, tá? E bem retinho. Vamos lá. Ó, primeiro eu aconselho que você recorte assim, tirando da sua apostila. O meu é menor, o de vocês com certeza vai estar maior e até a folha é um pouquinho mais durinha, mais resistente. Depois você vai começar a tirar parte por parte, ó, é só cortar nessa parte branca aqui ao meio, ó. A pontinha da fita que tá escrito colar, você não pode tirar. Porque é aqui que você vai passar a cola para unir uma parte na outra, tá bom? Então, vai tirando aí, ó, separando cor por cor. Do jeitinho que eu tô fazendo, você vai fazendo na sua fita métrica, certo? Vamos lá. Depois que você recortou todas as partezinhas da sua fita métrica, você vai começar a organizar de uma forma crescente, ou seja, do número menor para o número maior. Você vai pegar essa parte amarela, que tem o número 0, ele vai do 0 até o 10. Depois do 10 vem qual? O número 11, que é a fitinha verde. Você vai passar cola onde está escrito colar e vai colar pontinha com pontinha, tá? Eu grampeei aqui, ficou até um pouquinho torto, mas você vai usar a cola. Depois de usar a cola, você pode até grampear, mas primeiro passe a cola para não ficar torto igual da Pro, tá bom? Então, aí, essa fita verde, ela vai do 11 até o 20. Então, depois do 20 vem o 21. Olha só o 21 aqui. Você vai passar a cola nessa parte branca que está escrito e vai colar aqui atrás, ó. Vai formar uma ordem crescente, tá? Pronto, ó. Aqui já está a minha fita métrica. A de vocês com certeza tá maior, porque a minha apostila ela é em tamanho reduzido, tá? Então, vejam a sequência em ordem crescente, ó. Do 0 até o 10. Do 11 até o 20, tá? Do 21 até o 30, do 31 até o 40, do 41 até o 50, do 51 até o 60, do 61 até o 70, do 71 até o 80, do 81 até o 90 e do 91 até o 100, tá bom? Então, nessa fita métrica, vocês vão observar, claro, na de vocês, não na da Pro, tá? Que tem 100 centímetros. Ou seja, 100 centímetros é a mesma coisa que 1 metro. Estica essa fita aí. Não puxa para não rasgar, né? Se você tiver um grampeador em casa para fortalecer a cola de cada uma das partes, é uma dica que eu dou, tá bom? Porque senão pode ser que ela fique descolando, você vai ter que esperar um pouquinho mais para ela secar. Você esticando, você vai ver que 100 centímetros é a mesma coisa que 1 metro. Para você saber, ó, do número 0 até o número 1 é a mesma coisa que 1 centímetro. Então, ó, 1, 2, 3, esses passinhos são centímetros. E cada linhazinha que tá entre um centímetro e outro, nós chamamos de milímetro, que ele é bem menorzinho do que o centímetro, tá bom? Então, vamos lá.
Junte-se com a pessoa aí que tá do seu lado, sua mãe, seu pai, seu tio, seu irmão, não sei. Meça a espessura do braço, do pescoço e da canela, tá bom? E da canela. E essa pessoa vai fazer o mesmo com você. Anote os resultados aproximados dessas medidas em centímetros na tabela seguinte. Então, ó, aqui em cima vai ser o nome de quem primeiro? O seu nome? Então, você coloca o seu nome aqui e a pessoa vai medir qual é a parte do corpo e quantos centímetros tem. Por exemplo, o primeiro, braço. Vamos supor, aqui vai o nome da criança, certo? O adulto que tá com você vai escrever o seu nome aqui e vai medir o seu braço. Então, ele vai pegar a fita métrica que você acabou de montar, ou se tiver uma fita métrica de verdade em casa, melhor ainda, e vai medir, ó. Pega no número 0, vai dar a volta no braço dessa forma. Vamos ver se eu consigo fazer aí pra vocês. Ó, por exemplo, observando o número 0, deu a volta no bracinho da criança, encosta no meu braço, deu 46 centímetros de diâmetro, porque o 0 tá encostando no 46. Então, tem que anotar aqui 46, tá? Do braço. Já tá o CM, que significa cm do centímetro. Depois, o pescoço. Então, esse adulto vai pegar a sua fita métrica que tiver em casa, observar onde tá o número 0, que é a cor amarela, e vai dar a volta no seu pescocinho, tá? Ó, com muito cuidado. E o adulto que tá fazendo isso vai observar em que número que o 0 tá encostando aqui, ó. Observou o número, vai anotar na apostila qual é o diâmetro do seu pescoço. Coloca o número cm, que é a sigla de centímetro, já tá. E por último, a canela. Vai na perninha da criança e dá a volta na canela, tá bom? E anota. Fez, tirou as medidas da criança, agora a criança vai escrever o nome do adulto aqui embaixo, tá bom? Da mãe, do pai, do irmão, do tio, não sei. Vai medir o braço com a fita e anotar. Mede o pescoço com a fita e anota, e por último a canela, tá bom? Questão 5. Em sua fita métrica, observe a medida de 30 centímetros. Então, você vai pegar a sua fita, vai procurar o 0 e vai procurar o 30. Ó, o meu 30 aqui, ele termina nessa cor laranja. Faça a mesma coisa no seu, 30 centímetros, tá? O meu é menor, tá? De vocês tem 30 centímetros certinho. Em seu pé tem a medida maior ou menor? Você vai colocar esses 30 centímetros encostado no seu pezinho. O seu pé, ele é maior ou ele é menor do que 30 centímetros? Você vai responder na questão da letrinha A. Letra B. Agora use a fita métrica para medir o seu pé. Quantos centímetros ele tem aproximadamente? Agora você vai medir o seu pezinho com a fita métrica. Quantos centímetros exatamente ele tem? E anotar aqui na letrinha B, tá bom? Questão número 3 está assim. Mostramos no início deste capítulo a relação entre o número de sapato e a medida do pé. Com qual instrumento você acha que o comprimento do seu pé deveria ser medido e por quê? Então, aqui no início dessa unidade, vocês viram com a Pro essa tabelinha aqui, né? Que explica que o número do sapato está relacionado ao tamanho do pé. Por exemplo, quem calça tamanho 28, o pé mede 19 centímetros e meio. Quem calça tamanho 37 do sapato, o pé tem 25 centímetros. Aí na questão número 3 está perguntando: com qual instrumento você mediria o seu pé? Pensando que o seu pé ele é reto, o melhor instrumento seria a régua. Então, você pode colocar isso aí na questão número 6, desculpem, da página 64. Como o pé é reto, o melhor instrumento seria a régua, tá bom? Essa foi a página 64. Agora vamos... Bom, turma, na página 65 de matemática, o 6 e o 5, presta atenção nessa atividade. Você vai prestar atenção, acompanhar a leitura comigo, mas você não vai fazer ela agora. Essa é uma atividade extra que você vai fazer depois do nosso horário de aula. Pode ser mais tarde, à noite, pode ser amanhã de manhã,
no momento que estiver tranquila aí na sua casa e para alguma pessoa que você vai precisar de ajuda, tá bom? Presta atenção, página 65 de matemática. Você se lembra da imagem de abertura deste capítulo, que é essa daqui que eu vou relembrar para vocês, ó? A família que estava observando a geladeira, pensando se ela ia ou não passar pelo espaço da porta. Lembram-se? Então, vamos ver o que vocês vão fazer. Página 65. Vamos analisar como podemos passar uma geladeira por uma porta. Materiais necessários. Primeiro, parede do encarte 3, geladeira e fogão do encarte 3, uma bandeja de isopor, tesoura sem ponta e cola, tá bom? Se você não tiver isopor na sua casa, não precisa sair para comprar, tá bom? Até porque talvez você não encontre, mas você pode usar papelão, tá? Pedaços de uma caixa de papelão ou, de repente, uma caixa de leite que esteja vazia, você lava bem ela por dentro, deixa secar, recorta e utiliza aquela parte durinha do papelão para fazer a parede. Então, a parede é essa daqui, ó. Você vai recortar na linha pontilhada, tá bom? Recorta. E aí, você também vai recortar aqui, ó, essa parte da porta, ó, em cima e desse lado. Não vai recortar ela inteira, só 1, 2. Essa parte você deixa ela coladinha mesmo, que é pra dar esse movimento, ó, de abrir e fechar, tá bom? Depois que você recortou, você vai pegar o pedaço de papelão ou de isopor e vai colar esse papel lá pra fazer a parede, tá bom? E a porta também pra deixar durinha, certo? Fez isso, você vai recortar o fogão, você vai perceber que todos os lados do fogão, ó, ele é formado por quadrados, ou seja, ele vai formar um cubo. Lembra dessa aula que nós vimos? Você vai recortar na linha pontilhada. Cuidado, não tire essas partes em branco, porque são elas que você vai precisar dobrar para passar a cola para montar o fogão, certo? Então, tudo isso para isso vai precisar da ajuda de um adulto. E essa daqui, ó, é a geladeira. A geladeira, ela é formada por retângulos, ó. Todos os lados são retângulos, mas cada lado é diferente do outro. Uns são mais estreitos, outros são mais largos, uns são maiores, outros menores, certo? E essa geladeira vai formar um paralelepípedo. A mesma coisa, não corta fora essas partes em branco, porque ela você vai dobrar, passar cola para montar esse paralelepípedo que vai ser a sua geladeira. Tudo bem? Então, agora que vocês viram os materiais necessários, vamos ver o que tem que fazer. Recorte a parede, a geladeira e o fogão do encarte 3 que eu acabei de mostrar. Com a supervisão de uma pessoa adulta, recorte também o espaço referente à passagem da porta, que é aquele que eu disse, em cima e ao lado. Depois, colhe a parede na bandeja de isopor. Se não tiver, vai usar o quê? Papelão, tá bom? Monte a geladeira e o fogão conforme eu disse. Tem que recortar e ir dobrando todas as partes até formar um cubo, que é o fogão, e o paralelepípedo, que é a geladeira. Agora, tente passar a geladeira e o fogão pela porta, pelo espaço da porta, e responda ao que se pede. Então, antes de responder essas 3 perguntas, você vai fazer essa experiência na sua casa. Para isso, você vai ter que estar com a parede montada lá, com a porta, tendo esse movimento de abrir e fechar. Vai ter que estar com o fogão e a geladeira já montado, já pronto. Você vai tentar passar primeiro o fogão. Veja se o fogão passa, vira ele de um lado pro outro. Se não passar, não força, porque senão você vai rasgar ou amassar o seu trabalho, tá bom? Depois veja se a geladeira passa. Tenta de um lado, do outro, e aí você vai verificar se ela vai passar pela porta ou não. Depois que você fez essa atividade, essa prática, você vai responder a questão número 1. Vai voltar para a apostila e responder ainda com a ajuda de um adulto, tá bom? Número 1. Algum dos aparelhos não passa, por quê? Você vai responder qual dos aparelhos não passa. O fogão que não passa ou a geladeira que não passa. E por quê? Você tem que explicar o porquê que não passa, tá? Questão número 2.
Qual é a diferença entre as faces de cada móvel? Qual é a diferença? Lembra que face são as partes lisas que eu já expliquei, por exemplo, do dado? Ele é formado por quadrados, todos os lados iguais. E da geladeira, o paralelepípedo. As faces são formadas por retângulos. Todos os lados da geladeira são iguais? Ou cada lado é diferente, em tamanhos diferentes? Você vai pensar observando aí a geladeira e o fogão e responder a questão número 2. Questão 3. Explique com base nas medidas das faces da geladeira e do fogão por que cada aparelho passa ou não passa pela porta. Por que que o fogão passa ou não passa? Por quê? O que que tem nas faces dele lá, nos quadrados? Por que que ele não passa pela porta? E na geladeira? Por que que ela passa ou não passa? Você vai explicar de acordo com as faces, tá? Lembra que faces, deixa eu ver se eu tenho aqui uma figura geométrica não plana. Ó, trouxe aqui para relembrar. Lembra que faces são essas partes retas. Por exemplo, isso aqui é um cubo. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Lembra disso? Vamos relembrar as vértices, que são as pontas, ó. As vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Essas pontinhas nós chamamos de vértices. A questão 3 está perguntando sobre as faces, né? Que são essas aqui. Então, com base nas medidas das faces, por que cada uma passa ou não passa pela porta? Você vai responder aí explicando a questão número 3, tá bom? Mande para mim a foto, se você puder, filme essa atividade, que eu gostaria muito de ver como cada criança se saiu, tá? Lembra que isso não é para agora, é só para depois da aula ou amanhã de manhã, o horário que ficar melhor para você e para sua família. E para finalizar, a página 66 de matemática, as medidas das imagens. Em alguns documentos que precisamos fazer, temos de tirar pelo menos uma foto. Geralmente, ela é bem pequena. Você já tirou alguma foto 3x4? Você já ouviu esse nome? Ah, a foto é 3x4? Por que será que ela tem esse nome? Converse sobre isso, vamos falar um pouco. Então, foto 3x4 são aquelas fotografias pequenas que a gente coloca nos nossos documentos, como por exemplo no RG, para os adultos na carteira de habilitação, que é o documento que permite dirigir um carro, certo? É aquela fotinho pequena. Provavelmente todos vocês já tiraram uma foto 3x4. Ela tem esse nome justamente porque, ó, não tem uma aqui, mas eu vou mostrar para vocês. 3x4 seria assim, a parte de cima seria 3 centímetros, tá? Essa parte de cima, imagine que aqui é uma foto, seria 3 centímetros. E as partes do lado, ó, essa linha do lado e essa linha do lado, se você medir com uma régua, ela vai ter 4 centímetros, ou seja, 3 por 4. 3 centímetros por 4 centímetros, por isso que ela leva esse nome, tá? Número 2, cole no espaço a seguir uma foto 3x4, depois meça e registre em cada um dos lados da foto. Então, se você tiver na sua casa, você vai colar uma foto sua ou de algum familiar aqui neste espaço, uma foto 3x4. Com o auxílio da sua régua, como eu já disse, eu não tenho uma aqui, você vai medir primeiro a altura, ou seja, aqui de cima até aqui embaixo. Você vai pegar, colocar o 0 aqui da sua régua aqui em cima e você vai observar que aqui tem 4 centímetros. Você vai colocar 4 cm. Meça, tá? Não deixe, não coloque só o número. Use a régua para você verificar se eu estou falando coisa certa, coisa correta. Depois você vai verificar a largura. Isso que nós vimos aqui é a altura. Agora vamos ver a largura. Você vai pôr o 0 aqui desse lado e vai verificar até essa outra linha quantos centímetros tem. O 0 aqui e vai verificar. Você vai ver que tem 3 centímetros de largura. Então, você vai anotar 3, não esquece de pôr o cm, que é a sigla dos centímetros, tá bom? Então, ó, 4 centímetros de altura e 3 centímetros de largura. A foto 3x4.
Além de fotografias para documentos, é muito comum nós registrarmos em fotografias momentos importantes na nossa vida. Observe esta imagem, registre a largura é assim, e o seu comprimento, a altura também. Então, você vai pegar a mesma régua, e você vai medir a altura, tá? Para medir a altura, você tem que pôr o 0 aqui em cima e ver até a parte de baixo, tá? A altura de assim. E vai anotar aqui o tamanho que você verificou da altura. A largura, você vai pôr o 0 desse lado esquerdo aqui. Põe o 0 aqui na linha da foto e verifica qual é o tamanho da largura dessa foto e anota, coloca um númerozinho aqui, tá bom? Para dizer o tamanho de uma foto, usamos a ordem, primeiro largura, depois altura, ou vice-versa. E lemos esse X que tem no meio como por exemplo, a foto 3 por 4, 3 centímetros por 4 centímetros, tá bom? É isso, turma. Essa foi a aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, pode me escrever ou, se necessário, ligue o seu microfone para fazer a pergunta. Até a próxima aula.